Nos dias em que nós estamos vivendo, é necessário, por conta talvez até mesmo da nossa linguagem, reconceituar, ressignificar palavras. Algumas palavras vão perdendo o uso, vão perdendo a sua força. Algumas palavras vão mudando de tonalidade, algumas palavras vão perdendo o seu significado original. A razão pela qual elas foram colocadas, inventadas, vai perdendo a sua força à medida que nós vamos deixando que elas entrem em desuso, ou que as transformamos em outras palavras. Antigamente se dizia vossa mercê. Com o tempo, passou-se a se dizer vós me ser. O tempo foi desgastando e passou-se a se chamar de você. E hoje, se. Você foi lá, você pegou aquilo outro, não é assim? E esse se não demonstra o mesmo respeito que demonstrava quando se dizia vossa mercê. Assim também a palavra fé. A palavra fé foi perdendo no decorrer dos anos a sua força, o seu significado. Assim como a palavra amor. Tudo para nós é amor. Um adolescente, 14 anos, inexperiente total e completamente, ele no alto da sua inexperiência olha para a menina e diz assim: como eu te amo. Esse menino pelo menos sonha do que seja verdadeiramente amor. Vão me odiar hoje, eu sei, vão me procurar após o culto, eu sei sim, pastor, porque sabe que adolescente é peitudo, adolescente o mundo está contra ele acha que o mundo inteiro está contra ele. E é engraçado que esses adolescentes acham que a gente nunca foi, né? Acho que a gente nasceu com 40, não é assim? Não, já fomos também, já achei que o mundo estava contra mim. E aí então, a palavra amor vai perdendo o seu sentido. Você ouve a palavra amor na música do Zezé de Camargo e Luciano. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, que faz me lembrar de você e esquecer de mim. É esse bendito desse amor que rouba-me o bom siso, o bom senso, a razão, que faz com que eu faça coisas que a razão desconhece. É amor? Não. Isso é paixão. De onde derivada da palavra patos, que vem de patologia, de enfermidade. Eu conheço um monte de gente que está enferma de paixão. A palavra fé também está em desuso, está em desgaste. Como é que as pessoas pensam em fé hoje? Usa a sua fé, não é assim? Nós precisamos ter fé, não é isso? Vamos unir a nossa fé e aí, se nós unirmos a nossa fé, se nós usarmos a nossa fé, Deus tem que fazer. Esse é um processo idolátrico. Esse é um processo de idolatria. Onde é que está a idolatria? Quando se inverte os papéis. Ora, se tem alguém que tem que fazer alguma coisa, sou eu, porque tudo que Deus tinha para fazer por mim já foi feito, demonstrado na cruz do Calvário. Pois apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor para com a minha vida, em que deu o seu Filho, para que nele eu crendo e não pereça. A prova de Deus já foi dada. Então, na cabeça, por exemplo, de Abacuque, o que era a fé? Lembra quando ele diz assim: ainda que não floresça, ainda que não haja trigo no campo, ainda que não haja vaca nos currais, eu todavia continuarei crendo no Senhor. Ou seja, o que era, como é que Abacuque pensava o termo fé? Era um processo relacional entre ele e Deus, em que havia uma certeza no seu coração, segundo o caráter de Deus tão profunda, que independente da circunstância que estava ao seu redor, ele continuava crendo. Isso era fé para Abacuque. O que era fé para Paulo? Para Paulo, em continuação ao conceito abacuquiano, para Paulo, ele diz assim: fé é o meio pelo qual Deus providenciou o maior de todos os milagres. A Bíblia diz: vós sois salvos por meio, mediante a fé. E diz mais: e este meio pelo qual Deus providenciou a fim de que vocês fossem salvos, não vem de vós, é um presente, é um dom que Deus lhe deu. Todo o processo de salvação começa em Deus. Apesar de precisar, de necessitar de uma resposta humana, ele começa e termina em Deus. Assim também é necessário que a gente reveja os nossos conceitos de fé agora, nos dias atuais. Olha para a fé de Pedro. O texto nos conta, e no seu contexto está inserido, que eles estão há algumas semanas um tanto chateados com o que Jesus vem dizendo. Faz algumas semanas que Jesus vem dizendo, falando a eles acerca da necessidade de morrer.
Jesus vem dizendo a eles que precisa morrer. Jesus havia dito que se o trigo não morrer, ele fica só. Jesus está falando acerca de si mesmo, da necessidade de morrer. Jesus está dizendo que vai morrer, mas quer dar a eles esse suplemento espiritual de esperança, dizendo: mas ao terceiro dia eu ressuscito. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Os discípulos não têm a menor ideia do que é que Jesus está dizendo. Por quê? Porque todos aqueles que Jesus havia ressuscitado tornaram a morrer. Na cabeça dos discípulos não existe uma ressurreição que vá perdurar. Se Jesus morre, ainda que ele ressuscite, ele morre novamente. Há uma dor, há uma inquietação no coração dos discípulos. Quando chega na última, chamada última ceia, estão no cenáculo, Jesus agora, dando-lhes as últimas instruções, cinge-se com uma toalha, baixa-se aos seus pés, lava os pés empoeirados dos seus discípulos e diz: vós me chamais de mestre e eu verdadeiramente o sou. Assim como vocês me viram fazer, façam vocês também. Após esse ato de humildade de Jesus, de lição dada por Jesus, eles participam daquilo que nós chamamos de Páscoa, que hoje no seio cristão é chamado de ceia. Só que a ceia daqueles dias era diferente da de hoje. Por que era diferente? Porque nós comemos simbolicamente. Nós comemos um pedacinho de pão e tomamos um cálicezinho, e nem vinho não é, na verdade é um suco de uva. Neles não. Eles tomavam no mínimo 3 cálices de um bom vinho, cada um deles. Quando Jesus começa a dizer, quando Jesus começa a falar, a Bíblia nos diz que Jesus cantou um hino, e após ter cantado um hino, convidou-os, e eles desceram, saíram daquele cômodo onde eles estavam, e começaram a descer em direção ao Jardim das Oliveiras, em direção aos pés do monte. Eles chegaram, desceram, passaram pelo vale de Enom, e aí eles estão num lugar chamado Getsemane, ou Getsemar, que quer dizer prensa de óleo. Por isso que ali havia muitas oliveiras, porque ali se prensava óleo de oliveiras. Ali se prensavam as azeitonas que produziam óleo. Neste lugar, Jesus vai passar pela prensa. Neste lugar, Jesus vai ser prensado pelas pressões que o pecado causa na vida de qualquer pessoa, principalmente na vida de alguém como ele. A Bíblia nos conta em Hebreus que ele clamou a quem poderia livrá-lo da morte e foi atendido no seu clamor. Quando foi que Jesus foi atendido no seu clamor? Pois se ele morreu na cruz do Calvário. Jesus estaria para morrer no Getsemane, fora do lugar que Deus havia preparado, fora do projeto de Deus. Você vai lembrar-se do texto quando diz assim: Jesus falando com seus discípulos, eu estou angustiado e a minha angústia beira a morte. E a angústia era tamanha que a mistura do seu sangue começou os poros se dilatarem, começou aí os capilares, ficou bom? Se romperem, e ele começa a suar gota de sangue. Ele volta para os seus discípulos e a Bíblia diz que os seus olhos estavam pesados por tristeza e pesados pelo vinho que haviam bebido. Jesus os repreende, dizendo assim: mas nenhuma hora pudesse velar comigo. E aí então eles voltam, Jesus volta e vai orar novamente. Volta e encontra-os dormindo, mas já não diz mais nada, e volta pela terceira vez. E aí então ele volta e diz assim: levantai-vos, porque chegou a hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos pecadores. Quando Jesus mal fecha os seus lábios, vem Judas Iscariotes, vem ali os guardas do templo e prendem a Jesus. Para prenderem a Jesus, Jesus pergunta: quem vocês buscam? A Jesus o Nazareno. Por quê? Não estavam vendo? Por que alguém precisava beijá-lo a fim de que ele pudesse ser identificado? Porque Jesus era tão comum, era tão simples, que poderia ser confundido com qualquer pessoa. Essa imagem hollywoodiana que nós temos absorvido durante os anos não corresponde à imagem de Jesus. Tanto é que Isaías, fazendo referência à sua imagem, diz: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Homem de dores, homem que sabe o que é padecer, uma pessoa comum, extremamente comum. E aí então Jesus se mostra, se revela, há alguns eventos que acontecem, e Pedro, num arroubo, num impulso de zelo extremado, lança a mão da espada e fere o servo do sumo sacerdote.
E aí Jesus o repreende: Pedro, não, quem pela espada fere, pela espada vive. Não é assim. E aí Jesus realiza o seu último milagre antes de morrer. Pega a orelha do soldado, coloca no lugar, e aí se entrega. Jesus se entregou, não fez força, não se debateu, não xingou, não esperneou, não coiciou. Jesus se entregou, fez um apelo: deixe-os, é a mim que vocês querem. Na cabeça dos discípulos, todo o projeto caiu por terra. Na cabeça dos discípulos, tudo aquilo que eles sonhavam foi-se por água abaixo. E diz-nos o texto que enquanto muitos se afastaram por demais, Pedro ia seguindo a distância. Jesus já havia dito lá naquela ceia: hoje ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão, vocês me abandonarão. E Pedro, mais uma vez, esses seus arroubos, ele diz assim: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Ainda que todos te digam que não lhe conhecem, eu não vou dizer, eu vou contigo até as últimas consequências. E Pedro estava mesmo a fim de ir, tanto é que fez o que fez. Mas quando os seus projetos e planos não desembocaram nas soluções que ele achou que desembocariam durante toda a trajetória com Jesus, a sua fé esmurece, e ele agora começa a andar à distância. Mas havia, não apenas ele estava, no livro de João diz que um outro estava junto com ele, e esse outro era amigo da casa do sumo sacerdote, e pediu, intercedeu para que Pedro pudesse adentrar naquela ambiência. Fizeram uma fogueira do lado de fora. Jesus está sendo julgado lá de dentro, está sendo esbofeteado lá de dentro, está sendo julgado religiosamente, e Pedro está vendo se capta alguma voz, alguma palavra, alguma sentença. E é justamente ao redor desta fogueira, a noite era fria, muito fria, uma quinta-feira à noite, e ali Pedro está aquecendo as mãos, ali Pedro está buscando um pouco de conforto para o seu físico, para ver se um pouco também do vinho que havia absorvido se esvaía, quando alguém diz assim, uma mulher que cuidava da porta falou assim: engraçado, o seu jeito de falar, esse seu sotaque, você andava com ele, não andava? E aí Pedro disse: não, mulher, você está enganada. Mas ele não sai daquela ambiência, ele não abandona aquela zona de confortabilidade, a ponto de ser questionado pela segunda vez por um homem, por um soldado. Diz assim: mas esse seu modo de vestir-se é Galileu, você é Galileu, ele é Galileu, e pelo que eu estou vendo aqui, só tem você vestido assim. Você é Galileu também, você estava com ele. Ao que Pedro já responde com um pouco mais de ênfase: eu não sei do que você está falando, e eu não conheço esse homem. Mas não sai dali. Aí a terceira vez alguém diz assim: não, você é dele sim, é o seu jeito de falar, é o seu jeito de vestir, esse modo. E diz o texto em João que ele começou a praguejar. Para um judeu, fazer o que Pedro fez pela terceira vez era de suma seriedade. Por quê? Porque era quando alguém jurava pela sua própria vida. Naqueles dias não havia promissórios, naqueles dias não se tirava um fio do bigode, a palavra de alguém era que tinha realmente peso, e Pedro usou todo o peso da sua palavra, toda a sua confiabilidade para dizer que não conhecia Jesus. Quando mal ele fecha a boca pela terceira vez, diz-nos a palavra que o galo cantou, e aí então ele se lembrou do que Jesus havia dito. Enquanto ele está se lembrando, enquanto as suas sinapses estão fazendo aí a comunicação entre as células neurais, ele está trazendo à memória o que Jesus havia dito. Jesus vai passando, e Jesus olhou para ele, e ele olhou para Jesus, e os olhares se cruzaram, e Pedro baixa a cabeça, e diz-nos o texto, que a partir daí ausentou-se daquele lugar, e chorou amargamente. Há alguns teólogos que dizem que chorou tanto naquela noite, a ponto do seu canal de lágrimas se esgotar e o rosto ficar marcado. Chorou muito aquele homem, chorou muito.
esta fé de Pedro nos ensina tanta coisa. Eu quero rapidamente dizer pelo menos 3 coisas. Nós precisamos de uma fé diferente da fé de Pedro. Nós precisamos de uma fé diferente desta fé que Pedro esboçou naquela noite, naquele dia. Nós precisamos de uma fé que não nos permita nos acovardarmos diante das pressões da vida. Você se lembra? Quando Jesus está com eles, nós fazemos. E fez o que fez lá no templo, virando as mesas dos cambistas, Pedro estava junto. No dia em que Jesus disse assim, sou eu, Pedro disse assim, se és tu, eu quero andar por sobre as águas. Jesus desvenha, e ainda que poucos passos, ele andou. Pedro é aquele que está à frente, Pedro é aquele que diz coisas que ninguém tem coragem de dizer, Pedro é aquele que faz coisas que ninguém tem coragem de fazer, Pedro é aquele que é cercado de Jesus, o peito está forte. Pedro é aquele que quando o mestre está próximo, ele se sente tremendamente forte. Nesta ambiência religiosa, Pedro é Pedro. Nesta ambiência religiosa, Pedro glorifica. Nesta ambiência religiosa, Pedro é o apóstolo. Nesta ambiência religiosa, Pedro é o cara. Mas eu penso que essa fé que nós cultivamos, que nós falamos todos os domingos, não é para o domingo à noite. Ela pode ser aqui sim, consubstanciada, ela pode ser aqui fortalecida, mas a sua utilização não é para o domingo à noite. Porque dentro dessa ambiência, ninguém tecerá uma crítica contumaz ao você levantar as mãos, ao glorificar a Deus. Esta fé precisa ser uma fé que produza em nós uma têmpera que não nos permita nos acovardar. Aqui dentro, nós glorificamos, nós bendizemos, nós exaltamos, nós aplaudimos, nós dançamos, mas Deus quer que todas essas nossas atitudes reverberem fora desta ambiência. Quando esta segurança do Salvador não se vir com os olhos desnudos, lá na faculdade, lá em minha casa, lá no meu trabalho, é lá que as pessoas perguntam a mim, você não anda com ele? Você é crente e você gagueja. Eu vou dizer assim, eu vou. Eu de vez em quando apareço lá naquela igreja. Não, você, que som que é esse aqui no seu carro? Isso aí minha mulher esqueceu. Eu falo para ela, deixa o Zeca Pagodinho, mas ela insiste com esse negócio, quando na verdade foi você que colocou. Essa nossa fé que não se desdobra em ação, essa nossa fé que vive só nessa ambiência etérea, nessa ambiência não palpável, essa nossa fé que não se desdobra em atos, em atitudes de amor para com Deus, de amor para com os seus semelhantes, e esse amor nós demonstramos assumindo a nossa posição ao lado de Jesus. Assumir posição ao lado de Jesus, quando o câncer é curado, é fácil. Assumir posição ao lado de Jesus, quando as finanças vão bem, é fácil. Mas, à semelhança de Pedro, algumas pessoas, no menor dos embates, queridos, nós falamos tanto sobre esses assuntos aqui na igreja, que você precisa ter uma fé mais substancial, que você precisa não apenas ouvir a palavra, mas colocá-la em prática, pois o próprio Senhor disse que quem ouve estas palavras e as coloca em prática, esta fé gloriosa se torna tão substancial, você passa a ter uma têmpera tão forte, tão arrojada, que os ventos sopram sobre sua casa, que os rios batem, mas você permanece impoluto, por uma razão muito simples, porque a sua fé não está edificada sobre um chão móvel, sobre areia, sobre filosofias humanas, a sua fé está edificada sobre a palavra de Deus. O que Deus disse a seu respeito, você continua crendo. O que Deus falou a respeito da sua família, você continua crendo. O que Deus disse a respeito das suas relações, você continua crendo, ainda que as situações ao redor temporais mostrem exatamente o contrário. Nós não somos levados pelo que vemos, nós somos levados pelo que sabemos. Eu sei em quem tenho crido, e também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu pedi, do que eu penso, do que eu sei. Eu sei o Deus em que eu creio. Nunca ouvi, mas o conheço, já o experimentei, já foi em minha casa, já ajudou a minha vida, transformou o meu coração, e são estas relações pessoais com Deus que vão fortalecendo, dia após dia, a nossa fé. Lembre-se, Pedro também havia andado com Jesus, Pedro também havia experimentado momentos de grande êxito com nosso Senhor Jesus Cristo.
Quando é que nós precisamos de uma fé substancial? Quando a gente vai abrir aquele envelope que tem aquela informação, aquele diagnóstico de uma enfermidade que ninguém quer ter. É aí que nós precisamos dessa fé substancial. Quando é que nós precisamos de uma fé como já têmpera, é maravilhosa, é grandiosa? Não é quando nos faltam alguns centavos para completarmos a conta de energia, não. É quando um filho abre mão de viver dentro de nossa casa e parte com alguém que você sabe no qual ele vai chorar. Você se lembra: eu entreguei este menino nas mãos do Senhor e sei que do mesmo jeito que ele foi, crendo em Deus, ele também há de voltar. É nessas horas. É nessas horas que as coisas começam a não dar certo, a porta do bendito emprego não aparece, você é um profissional qualificado, você tem um currículo invejado, mas as portas continuam cerradas. Queridos, nós precisamos ver a mão de Deus, sim, nas portas que se abrem, mas nós também precisamos aprender a ver as mãos de Deus nas portas que se fecham. Se as portas se abrem ou se fecham, serão bênçãos ou maldições, não pelo ato de abrir ou de fecharem, mas por quem as abre e por quem as fecha. Porque se o diabo abrir uma porta, por mais boa aparência que ela tenha, o final dela é destruição. Mas se Deus fechar uma porta, por mais constrangimentos temporais que lhe causem, continua confiando, porque o mesmo Deus que fecha é o mesmo Deus que abre. E a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha também ninguém pode abrir. Você precisa de uma fé assim, tanto quanto eu, que não nos permita nos acovardar diante das pressões. Você não tem convicções? As suas convicções é que movimentam a sua vida. As suas convicções pessoais é que fazem você andar. Eu conheço moças que hoje passaram a acreditar que virgindade dá câncer. Não dá, querida. Guarde a sua vida, as suas convicções pessoais. Pastor, mas todo mundo faz, mas eu não vou fazer. Eu não sou levado com a multidão, eu não sou contado com a multidão. A minha opinião não está baseada na opinião da multidão. A minha opinião está baseada no que Deus disse a meu respeito, no que Deus pensa de mim, no que Deus quer que eu faça com o meu corpo, que eu me guarde para aquele que Deus colocará ao meu lado. Aí então eu saberei o que é amar, não por dentro, mas por fora também. Você precisa de uma fé assim tanto quanto eu. Essa fé religiosa, essa fé desenvolvida nessa ambiência religiosa, ela é boa, mas é sempre eficaz? Nem sempre ela é eficaz, porque muitas vezes nós temos esses chamados arroubos evangélicos. O Brasil é do Senhor Jesus. Vocês já viram esses decalques? Cuiabá é do Senhor Jesus. Vocês já viram esses decalques? Você abre o jornal, parece que não é bem assim. Você ouve as notícias e parece que não é bem assim. Mas pode ser, à medida que nós permitimos que as transformações do Espírito Santo se deem na nossa vida, e por conta dessas transformações transformem o nosso lar, o nosso bairro, a nossa vida, a nossa circunvizinhança, com certeza essas transformações chegarão também na cidade toda. E aí poderemos dizer, verdadeiramente, a cidade toda é do Senhor, porque começou na minha vida, começou na minha história, Queridos, eu fico olhando esses arroubos que às vezes a gente tem e me preocupa um pouco. Por quê? Você já ouviu falar sobre psicologia de massa? Psicologia de massa é mais ou menos assim. Quando nós estamos em grupo, nós fazemos coisas que nós jamais faríamos se estivéssemos sozinhos. Me lembro como se fosse hoje, torcida do Palmeiras e torcida de São Paulo. Um campeonato. Invadiram o campo. Um rapaz pegou uma barra de ferro. E havia um outro que havia sido chutado, vilipendiado, humilhado, e o outro estava de 4 pés. O camarada com uma barra de ferro. Vocês viram essa cena? Filmando? Mas bateu com toda a força, a ponta da barra levantar, tamanha força. Eu pensei comigo assim, meu Deus do céu. Pega este homem, coloca uma outra pessoa aí, numa outra ambiência, sem que haja esse frenesi todo, e manda ele fazer. Com certeza ele não faria. Vendo aquelas cenas, como ele se arrepende, como ele chorou ao ver aquilo. Eu fiz isso. Às vezes nós fazemos a mesma coisa. Quando estamos todos juntos, todo mundo é crente, todo mundo é uma maravilha, nós desenvolvemos um linguajar. Dentro das igrejas, você sabe que as igrejas se transformaram num gueto, não é? É um gueto onde muita gente se esconde.
Vocês sabiam que um dos melhores lugares para se esconder é dentro das igrejas? Porque você se reveste de uma aura de espiritualidade, aura tal que quanto mais larga é a couraça que você vai colocando, menos questionado você é. Mas lá no fundo você se conhece. E deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus te conhece mais ainda. Às vezes a gente faz coisas aqui que a gente não faria lá. Você sabia que Deus se alegra muito quando você levanta as mãos aqui, louva, adora e canta e pula? Deus se alegra muito. Mas sabe quando é que Deus mais se alegra? É quando lá na sala de aula você tem a oportunidade de defender a sua fé e você não se cala. Aí Deus fica, aí esse é meu, esse é meu. Durante 4 anos eu fiz parte de uma sala de aula. No primeiro ano os professores arrebentavam o cristianismo. Arrebentavam, com o maior prazer. E eu só escutando-os. Quando chegou no segundo ano, todos os alunos colocados. Não, um professor dando aula sobre aquele judeu, como que é o nome dele, Senhor? Daqui a pouco eu me lembro. Ele dando aula sobre o camarada. E ele dando as posturas do camarada, e tal, e tal, e tal, e tal. Só que o professor, ele fez opção pela homossexualidade. E esse autor, esse filósofo, defendia, de acordo com os seus estudos, era a base de sustentação da homossexualidade. Ok. E ele falava. Eu falei, com licença, professor. Professor, para cada uma das questões que o senhor colocou, para cada uma das afirmações que o senhor fez, o senhor sabe que hoje, sem apelar para a religião, apelando apenas para as ciências sociais, eu poderia dar ao senhor muitas e muitas bibliografias que contradiriam exatamente o que o senhor disse. Ele olhou para mim e falou assim, calma, Isaías, eu também vou falar sobre Santo Agostinho, e quando eu for falar sobre Santo Agostinho, eu vou falar com a mesma paixão. Eu falei, professor, quanto a isso eu não tenho dúvida. A minha dúvida é se estarão aqui todos aqueles que te ouvem hoje falar sobre esse assunto, também te ouvirão falar sobre Agostinho. Essa é a minha dúvida, professor. Passaram-se os dias. Na mesma sala de aula, começou aquele frenesi. Com licença, pessoal, só um minutinho. Pessoal, eu sou um cristão. E eu estou disposto a colocar sobre a mesa tudo o que eu creio. Tudo que eu creio, tudo. Vocês poderão me questionar acerca de tudo o que eu creio. Tudo. Vocês podem esbagaçar, não tem problema nenhum. Eu só quero pedir uma coisa para vocês. Eles disseram, qual? Diz aí. Que eu possa fazer o mesmo com aquilo que você crê. Que eu possa também fazer perguntas, para que você também possa me responder. Ah, não. Beleza, então, gente, eu estou aqui. Qualquer coisa, fala comigo. Continuo defendendo. Quando fui fazer, as pessoas falaram assim, pastor, Isaías, você vai deixar de ser crente estudar um negócio desse? Quantas foram as vezes que eu fui tomado de tanta emoção na sala de aula, a ponto de desejar profundamente me ajoelhar e dizer assim, eu te louvo, Senhor, te louvo, porque tudo aquilo que os homens perguntam, a tua resposta já veio dos mais altos céus, é Cristo Jesus, nosso Senhor. Te louvo, Senhor, te bendigo. Nós precisamos de uma fé assim, não essa fé coletiva, essa fé inócua, que na hora H a gente retroage. Segundo, precisamos de uma fé que não nos permita, em nome de um conforto pessoal, abrirmos mão das nossas convicções pessoais. Pedro está ali, o foguinho está aceso, as pessoas estão questionando, e à medida que ele é questionado, ao invés de abandonar a ambiência, ele permanece. Não é bem escrito o Salmo de número 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem tampouco se assenta na roda dos escarnecedores. Muito pelo contrário, antes disso, o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta mesma lei medita de dia e de noite. Se ele fizer assim, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, os frutos nascem na estação certa, e tudo quanto ele fizer prosperará. Nós precisamos de uma fé assim, que não nos permita retroagir,
que não nos permita usufruir, quem sabe, de um bom moral no meio da sociedade, em detrimento daquilo que você crê. Pastor, eu não posso falar, porque senão haverá uma perseguição contra a minha vida. E o sangue derramado de muitos dos nossos irmãos, para que a beleza do Evangelho chegasse à nossa história? Se nós agirmos assim, esse Evangelho não chegará à próxima geração. Nós temos compromisso, onde 4 corredores passam o bastão. O mais veloz é colocado na frente ou por último? Por último. O mais ágil, o mais rápido, o mais raçudo. Por quê? Porque pesa sobre suas costas e responsabilidade, a responsabilidade maior de levar o time à vitória. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Paulo correu o que tinha para correr, Savonarola correu o que tinha para correr, John Wesley correu o que tinha para correr. Agora é a nossa vez. Nós não podemos deixar o bastão cair, temos que pegar com firmeza e correr a carreira que nos está proposta, sem deixarmos de dizer tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós amamos, tudo aquilo com o qual estamos comprometidos. Nós precisamos de uma fé assim, de uma fé que não se esvaia, que não se acabe, que não diminua diante dos embates da vida. E por último, nós precisamos de uma fé que não nos permita recuar diante das lutas. Pedro recuou, retrocedeu exatamente no momento que não poderia. Pedro poderia ter recuado em outros momentos, Pedro poderia ter apelado em outros momentos, Pedro poderia ter feito o que fez em outras circunstâncias, mas não naquela hora. Às vezes, querido, nós somos levados a algumas confluências da vida, às vezes nós somos levados a alguns momentos da nossa vida, que tudo que Deus quer é uma resposta afirmativa da sua vida. Tudo que Deus quer. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não pediu para que você chegasse primeiro, Deus só pediu para que você chegasse. Deus não espera de você a beleza dos belos, a fortaleza dos fortes, a velocidade do velocista. Deus espera que você seja fiel, só isso. Por quê? Se veloz você não pode ser, se forte você não pode ser, pelo menos fiel você pode. Fiel está sob seus cuidados. Seja fiel. Não pode chegar em primeiro. Você se lembra quando Paulo termina? Terminei a carreira. Terminei. Não quis dizer que cheguei em primeiro, porque Deus nunca exigiu de mim aquilo que eu não pudesse dar. Às vezes a nossa vida vai indo e a gente mostra, dá demonstrações de fé em momentos que qualquer um daria. Ganha-se um bom dinheiro, a gente vai diante da igreja: eu quero glorificar a Deus, porque nesta semana eu fui tremendamente abençoado e recebi. Ótimo, maravilhoso. Eu estou tremendamente disposto a ouvir sermões e a ouvir testemunhos em que as pessoas digam: irmãos, nem tudo vai bem na minha vida, mas uma coisa eu sei, que o cuidado de Deus está sobre mim. Eu não consigo compreender tudo, mas eu sei que o cuidado de Deus está sobre mim. Aliás, pastor, minha família já disse: ninguém entende você. Eu também não sou entendido pelos meus e às vezes não me entendo, mas de uma coisa eu não abro mão: eu sei que o cuidado de Deus paira sobre a minha vida. É desse tipo de gente que Deus se agrada. Por quê? Porque nem tudo passa pelo crivo da racionalidade, nem tudo a gente consegue compreender com clareza. É assim ou não é? Às vezes entre a gente não consegue compreender. Você sabe a história? Os homens conseguem compreender as mulheres por inteiro? Nem pela metade. A gente não compreende. Se a gente elogia, não era hora de elogiar. Se a gente não elogia, por que não elogiou? É aquela dificuldade tremenda. E aqui eu acho que eu estou falando aqui pela maioria dos homens, principalmente se for casado. Nem tudo passa pelo crivo da racionalidade, mas algumas coisas é preciso que nós aprendamos a viver e conviver com elas, crendo que aquele que começou a boa obra vai terminar, que não é um Deus desleixado, que não vai deixar a sua história pela metade, que não vai varrer a sua vida para debaixo do tapete. Se Ele começou, Ele se responsabiliza. Fique tranquilo. Feche os seus olhos em nome do amado Filho de Deus. Te louvamos, Senhor, e te bendizemos por esta noite. Te rendemos graças por sua graça demonstrada a nós em todo o tempo. Abençoa-nos a todos, Senhor, e leva-nos também na tua paz. Guarda-nos debaixo da tua bondosa mão. Que o grande amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre ti, sobre a tua família, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Que assim seja. Deus os abençoe e os guarde em nome de Jesus.